O primeiro mês do ano de 2025 já ficou no passado. Hoje, 1º de fevereiro de 2025, iremos fazer um rápido resumo de 5 capítulos de nossa jornada do ano bíblico. O resumo de hoje está baseado em Levítico capítulos 10, 11, 12, 13 e 14. De todas as experiências vividas pelo povo de Israel desde a saída do Egito, certamente esta foi a experiência mais difícil para Arão. Eleito por Deus como líder espiritual da nação de Israel, ele e seus filhos foram consagrados para assumir a primeira geração dos sacerdotes do Senhor. Deus lhe colocara em uma posição privilegiada, mas também demandava uma imensa responsabilidade. Este episódio levanta alguns questionamentos. Se Deus sabia que Nadab e Abiú não seriam fiéis, por que não excluiu da eleição? Eles tiveram a oportunidade de se arrepender? Por que o Senhor foi tão severo em seu juízo? Não poderia haver um jeito diferente de resolver esta situação? A Bíblia não relata mais detalhes acerca deste incidente, mas a morte prematura daqueles recém-sacerdotes indica não apenas a importância do sacerdócio para Deus, mas também de como a adoração é conduzida. O fogo do santuário era uma manifestação de Deus no meio do seu povo, um sinal de sua aprovação aos sacrifícios ali oferecidos. E a expressão fogo estranho simboliza a tentativa humana de acrescentar em seus esforços no plano divino. Nadab e Abiú permitiram que seus corações fossem tomados pelo orgulho de sua função, acrescentando adoração talvez o que lhe fosse conveniente e agradável, fazendo o que o Senhor não lhes ordenara. Levítico 10, verso 1. Basta uma leitura superficial deste capítulo para que muitos pintem uma tela de um Deus carrasco que tinha prazer em fulminar pecadores. Atentando, porém, para o contexto da época, pela necessidade geral e urgente de educar o povo para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, Levítico 10, verso 10, fica mais fácil de entender as medidas que o Senhor teve de tomar a fim de preservar toda uma nação. Apesar das muitas deficiências e limitações daquele povo, era dele que viria o Messias, o Salvador do mundo. O Senhor Deus precisava intervir e impedir que a insensatez daqueles recém-sacerdotes fosse a causa de apostasia de todo o povo. O silêncio de Arão diante de tão terrível tragédia familiar marcou o início do seu sacerdócio. Arão pôde sentir a agonia que Deus Pai sentiria quando contemplasse a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Arão não pôde chegar perto dos corpos de seus filhos, nem sequer pôde chorar ou observar o período de rituais de luto. Deveria permanecer dentro do tabernáculo com os filhos que lhe restaram somente e ouvir e contemplar as lamentações de toda a casa de Israel pelo incidente que o Senhor suscitou. Levítico 10, verso 6. Precisamos usar de muito cuidado e zelo para com a nossa adoração a Deus. Mas não podemos fazer disso uma desculpa para ferirmos uns aos outros, ainda que fique notória a reprovação divina. Lembrem que a morte de Nadab e Abiú não deveria despertar no povo um espírito justiceiro, mas misericordioso. Vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. O Senhor está à procura de seus verdadeiros adoradores. Amém? Homens e mulheres que estejam dispostos a deixar de lado a sua própria vontade para adorá-lo, mas que façam isso movidos pelo amor a Deus, que os impulsiona a amar também os seus semelhantes. Como teólogo e pastor, eu não tenho dúvida que Levítico capítulo 11 apresenta um dos assuntos bíblicos mais polêmicos, a diferença entre animais puros e animais imundos. Foi o próprio Senhor Deus quem fez a distinção entre os animais que podem servir de alimento e aqueles que são impróprios para o consumo humano. Quando retornamos ao relato da criação, em Gênesis capítulo 1, verso 29, vemos que o plano original do Criador era que o ser humano tivesse uma dieta totalmente natural. Porém, após o dilúvio não havia vegetação e o Senhor permitiu a Noé e a sua família que incluísse a carne em sua dieta. Gênesis capítulo 9, verso 3.
Mas antes mesmo dos animais entrarem na arca, Deus fez diferença entre animais limpos e animais imundos. Gênesis capítulo 7, verso 2. A lei sobre animais limpos ou imundos, portanto, não é uma nova lei, mas um reforço de uma lei que já existia. Como podemos hoje saber se esta lei permanece válida ou não? Veja, digamos que você tenha que se submeter a uma cirurgia. Quais são as carnes que o médico prontamente proíbe na sua recuperação após a cirurgia? Carne de porco e seus derivados, frutos do mar e peixe de couro. Não é assim mesmo? Existe uma lógica em tal prescrição. Estas carnes são potencialmente inflamatórias e Deus, em sua infinita sabedoria, já nos tinha deixado orientações para que delas nos abstenhamos. Não são alimento, mas abominação. Ser-vos-á por abominação. Da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Levítico 11, verso 11. A nutrição de seu povo é importante para Deus, pois como nosso Criador, Ele sabe bem como o que comemos tem influência direta sobre a nossa mente. Pensou nisso? Existe um abismo entre a pureza e a impureza, entre a vontade de Deus e a nossa própria vontade. A frase que diz que somos o que comemos resume muito bem a orientação que encontramos na palavra de Deus em Levítico capítulo 11. Esta máquina incrível que é o corpo humano pode ter o seu prazo de validade prolongado de forma útil se seguirmos as sábias orientações de Deus que encontramos em sua palavra. A lei instituída por Deus a Israel acerca da purificação da mulher depois do parto dá sequência às leis de saúde. Os prazos distintivos de acordo com o sexo do bebê, porém, são a maior causa de dúvida quanto à leitura de Levítico capítulo 12, versos 1 a 8. Não se sabe ao certo o porquê da diferença entre o nascimento de um menino ou de uma menina exigir da mãe prazos divergentes de purificação. 40 dias para o menino e 80 dias para a menina. Alguns teólogos dizem que era porque o menino era circuncidado e a menina precisava, portanto, de um período maior de purificação. Outros afirmam que era devido ao sexo masculino ser mais valorizado naquela época. Porém, uma coisa é certa: se foi uma lei estabelecida por Deus, havia um amoroso objetivo e uma recompensa em seu fiel cumprimento. De acordo com a medicina, o puerpério é um período em que a mulher passa por alterações tanto físicas como psicológicas, até que recupere a sua condição anterior à gravidez. O período em que a mãe ficava somente em função de seu bebê a mantinha mais protegida contra enfermidades, dado o seu sistema imunológico está mais vulnerável. Lembrando que naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje, como hospitais, medicamentos e até mesmo absorventes íntimos. Este período puerperal promovia também a construção de fortes laços entre a mãe e o bebê, além de proporcionar o descanso necessário para a total recuperação pós-parto. Creio que estas tenham sido as principais finalidades dessa ordem dada por Deus, o médico dos médicos. E como o nascimento de uma menina não era bem visto, como era o nascimento de um menino, certamente a mãe precisava de um tempo maior para assimilar a realidade de que sua filha não receberia os mesmos benefícios e tratamentos que os filhos homens recebiam naquela época. De todas as doenças ou pragas que assolavam o mundo daquela época, certamente a lepra, meu Deus do céu, era a doença mais temida. Além de ser incurável, dolorosa e humilhante, privava o doente do convívio social, tendo que habitar fora do arraial. Levítico capítulo 13, verso 46. Pensando em poupar sofrimentos desnecessários, o Senhor instituiu que fossem feitos exames minuciosos,
a fim de que ninguém fosse declarado leproso sem a exata comprovação. Cada passo exigia um exame rigoroso, podendo incluir um período de até 14 dias de reclusão. Como se tratava de uma doença altamente contagiosa, a reclusão protegia a própria família do paciente de ser contaminada com a praga da lepra. Caso não fosse confirmada a lepra, o homem ou mulher, Levítico 13, verso 29, podia retornar à sua casa e desenvolver as suas atividades normais. Mas caso o sacerdote confirmasse a praga, o leproso era obrigado a submeter-se à condição vexatória de proclamar de longe a sua terrível situação. Imundo! 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 Levítico 13, verso 45. Tanto a comprovação da lepra quanto a cura da doença exigia cerimônias que deveriam ser observadas. Mesmo depois de sarado, o leproso precisava novamente apresentar-se ao sacerdote, e este deveria exigir sarado 2 aves vivas limpas, o pau de cedro e o estofo de carmesim e isopo. Levítico 14, verso 4. Realizada a cerimônia de purificação, o ex-leproso era declarado limpo, e a ave viva manchada do sangue da ave que havia sido imolada sobre as águas correntes. Levítico 14, verso 6. E a ave viva então era solta para o campo aberto. Levítico 14, verso 7, como símbolo de uma praga que for então embora do acampamento da casa daquela família. Havia ainda uma série de condições para que a pessoa pudesse ser declarada definitivamente limpa, mas que pudesse entrar novamente no arraial, precisava aguardar o prazo de 7 dias antes de poder voltar para casa. Também tinha que rapar o cabelo e todo o pelo do corpo, lavar as suas vestes e tomar um banho. Além do que, ao 8º dia precisava ainda oferecer uma oferta pela culpa, oferta pelo pecado, holocausto e oferta de manjares. Em seguida, o Senhor Deus apresenta uma segunda forma de lepra. A lepra de alguma casa, Levítico 14, verso 34. Neste caso, o mais provável é que se tratasse da praga de bolor ou de fungo. Este era um problema que ainda não afetava o povo, pois eles habitavam em tendas. Deus os estava preparando para saberem como lidar com tal dificuldade quando estivessem habitando na terra de Canaã. Manchas esverdeadas ou avermelhadas, Levítico 14, verso 37, precisavam ser cuidadosamente observadas. Caso elas se estendessem nas paredes da casa, Levítico 14, verso 39, eram arrancadas as paredes contaminadas. A casa era rapada por dentro e por fora, e eram colocadas novas pedras, e a casa então era rebocada com outro tipo de argamassa. Levítico 14, verso 42. Mas caso todo este processo não fosse suficiente e a praga retornasse, a casa era declarada imunda, sendo então derrubada, restando apenas o entulho, e o lugar seria imundo. Levítico 14, verso 45. Meu irmão e minha irmã, saiba que o Senhor Deus deseja limpar e purificar a nossa vida e a nossa casa. Amém? Desejo para você um sábado feliz e muito abençoado.